Olá, meus queridos, paz seja com todos, amém? Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal, Partilhando o Pão. Receba aí na tua casa, meu irmão, minha irmã, receba aí aonde você estiver nesse momento, seja no carro, seja na rua, aonde for, receba aí as bênçãos de Deus sobre a tua vida, amém? Vamos aí mais uma vez compartilhar com vocês a palavra de Deus, amém? Diz ali no livro de Juízes, capítulo 17, diz assim: Mica e o ídolo da sua casa. Havia um homem chamado Mica que morava na região montanhosa de Efraim. Mica fez uma capela, ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Aí, deixa eu ver. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. O levita em casa de Mica. No versículo 7 diz assim: Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém, de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar. E viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: De onde você vem? E o moço respondeu: Sou levita de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Mica disse para ele assim: Fique comigo e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele. Deixa eu ver. Amém. Até aqui. Amém? Quer falar, amém? Pode falar. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver ouvindo esse vídeo. Irmão, aqui nós estamos falando sobre a palavra de Deus e estamos aqui falando sobre um homem que chamava Mica. E ele fazia deuses ali de madeira, fazia deuses de bronze, de prata, de ouro, né? Ele fazia esses deuses. E ele tinha uma vida ali, né? Nesse caminho. E ele, ali também recebeu um homem que veio ali, que era levita de Belém, que estava ali peregrinando, e ele também foi ficar na casa de Mica. E Mica também recebeu ele como né? Pediu para que ele fosse sacerdote dele ali, né? Na casa dele. Então, irmão, eu vejo que às vezes nossa vida diante de Deus, nós temos que tomar cuidado em lugar que a gente vai estar recebendo a palavra de Deus. Se aquele lugar é um lugar que realmente as pessoas falam de Deus ali, né? Se nós não tiver prestando atenção, não tiver o coração aberto, conhecimento da verdade, nós podemos ser enganados, pode ser enganado em qualquer situação que nós vivemos. Então nós temos que estar atento em tudo, vigiar no que nós estamos falando, vigiar no que nós estamos vendo, qual é a situação que nós estamos ali vivendo. Porque, irmão, aquele homem, aquele levita, era levita, mas ele estava ali não para servir a Deus, mas ali para ser benefício para ele. Tem muitas vezes as pessoas não fazem as coisas de Deus para servir a Deus de verdade, mas por benefício dele mesmo. Às vezes a pessoa faz as coisas por benefício para ele mesmo. Isso, irmão, não é bom nós fazer as coisas por nosso benefício. Eu não faço as coisas por meu benefício, eu faço as coisas para Deus. Eu não quero receber nada em troca porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e eu sou, né? Ali não, irmão, tem que fazer as coisas para Deus. O que Deus fizer na nossa vida, amém. Se Deus não fizer, amém também. Tem que ser grato em tudo que nós fazemos. Se nós fazemos coisas boas, nós vamos
receber coisas boas. Se nós fazemos coisas ruins, nós vamos fazer coisas ruins. Por quê, irmão? Porque nós temos que estar o quê? Diante de Deus, fazendo as coisas de Deus, não as coisas que são do mundo. E esse homem estava o quê? Fazendo as coisas que ele bem queria, para os benefícios dele. Naquele tempo não havia rei em Israel. Então cada um fazia da sua própria vontade, da maneira deles. Então ele seguia o próprio desejo deles. Então quando nós seguimos nossos próprios desejos, com certeza, irmão, alguns momentos na nossa vida vão ter problema. E só Deus pode mudar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Então, irmão, nós temos que estar preparados para não fazer coisas erradas da nossa própria forma, da maneira nossa, né? Querer nós mesmos dirigir a nossa própria vida. Não, irmão, se eu sirvo a Deus, tem que deixar Deus dirigir a nossa vida, não as coisas do mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui, eu escrevi aqui o que o Espírito Santo mostrou, para mim não esquecer, né? Diz assim, né? Juízes 18, 7 diz: aqueles homens foram à cidade de Laís e ali vivia um povo que vivia em segurança, quietos e desprecavidos. Eles moravam longe dos sidônios. Eles voltaram e falaram que o que viram e que seria fácil tomar aquela casa, tomar aquele povoado ali. E que quando eles chegassem lá, tinha um povo descuidado. Olha, o povo era descuidado. Depois, li o capítulo 17, 18 e 19, falou assim: o Espírito Santo nos mostrou e falou o que é um povo que não é governado por um rei. O inimigo vem contra a sua casa. Precisamos ter Jesus reinando em nossos corações, nossas vontades na nossa casa. Senão, Satanás vem e ganha a terra. Ele domina tudo. Jesus deve reinar sobre nós. Ele coloca limites, regras, normas, leis e assim faz com que vivamos em segurança. Ele cuida de nós, nos conduz pelos seus caminhos. Deus seja louvado. Não podemos viver sem governo no mundo e também no reino de Jesus em nosso coração, pois o inimigo vem para nos destruir. Aqui eu li vários capítulos, né? E ali o que o Espírito Santo mostrou foi, você vê aquele levita? Levita é um homem de Deus, é uma pessoa que está ali para servir a Deus, mas aquele homem não servia a Deus. Aquele levita, ele servia o desejo da carne dele, o desejo humano dele, né? O que ele procurava? Ele simplesmente saiu de Belém, saiu andando, viajando, peregrinando, como diz ali na palavra, para aonde ele achasse um lugar que fosse bom para ele, bom financeiramente, que ele tivesse ali prosperidade, ali ele viveria. E Mica, uma pessoa que tinha uma fábrica, vamos falar assim, tinha uma fábrica de ídolos, que vendia imagens, que vendia o que, meu irmão, minha irmã? Idolatria. Ofereceu ali pouso para aquele levita, para aquela pessoa de Deus. Olha o que Deus está mostrando, meu irmão, minha irmã, cuidado. Cuidado com o que é oferecido a nós. Cuidado com o que é oferecido a vocês. Satanás, ele age de várias formas. Aquilo que está no nosso coração, Satanás, ele sabe, ele conhece, ele sabe ali a carne dele. A carne tende para isso. Então, o inimigo, ele vai usar aquilo que está no seu coração para te oferecer um caminho largo,
né? O levita ali viu um caminho largo, né, amor? Com Qual que era o certeza. caminho? Olha, Mica Benefício, né? pediu para ele, fica aqui, eu te dou tanto aí de prata por ano, casa, comida, eu vou dar tudo isso para você e você fica aqui como meu sacerdote. Como que um servo de Deus, como que uma pessoa que serve a Deus, minha irmã, como que você pode servir a Deus e servir as coisas carnais, servir as coisas do mundo? Como que nós podemos falar que Deus reina sobre nós? Aqui fala que nessa época não havia rei sobre Israel, ali não tinha rei. O povo estava andando, cada um fazia o que achava bem para si. Entende? É como hoje nós falarmos que somos pessoas de Deus. Hoje eu vejo assim, né? Virou, parece que modinha. Todo mundo fala, eu sou evangélica. Eu sou de Jesus, eu sou evangélica. Mas passa, não né? vive, minha irmã, meu irmão, mas não vive a palavra de Deus. Eu não posso vir aqui, colocar minha cara na frente dessa câmera e falar para vocês fazerem isso, e eu viver a minha vida como eu quiser. Não. Nós temos que viver segundo o que nós pregamos, segundo o que nós lemos na palavra de Deus. Então nós temos que ter um rei. Nós temos que ter um rei. E o nosso rei é Jesus. Qual é o seu rei, minha irmã? Meu irmão, quem reina sobre a sua vida? Quem reina sobre o seu linguajar, sobre o seu falar, sobre o seu ouvir, sobre o seu enxergar, sobre as suas atitudes? Quem reina? A palavra de Deus, ela deixa claro que nós não podemos o quê, amor? Servir a dois senhores. Né? Mas fazer isso, nós estamos errados, né? Então, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o diabo. Satanás, demônios, não importa aí o nome que você dê, né? Ou nós servimos o nosso rei Jesus, ou nós servimos o nosso rei carne, o desejo da nossa carne por dinheiro, por fama, por coisas, né? Vamos pôr aí glutonarias, né? Que nós vivemos somente para querer aquilo que nos interessa. Então, aquilo que reina no meu coração, aquele é o meu Deus. A palavra de Deus, ela deixa clara isso. Meu irmão, minha irmã, aqui Deus nos alerta a respeito de nós sermos governados por Jesus. Ou nós vivemos debaixo da autoridade de Jesus, ou nós vivemos dentro da palavra de Jesus, ou nós vamos viver nas mãos do inimigo, ou nós vamos servir o Deus dessa terra. Mica, ele era um servidor do inimigo. Ele criava, ele fazia estátuas, ídolos, para as pessoas comprarem e idolatrarem. E aquele levita, meu irmão, levita, é uma pessoa para trabalhar para Deus. É para Deus. Ele estava trabalhando para um criador de ídolos, para um homem que adorava era idólatra. Era idólatra, ensinava a idolatria e fazia imagens para idolatrar. Você acha que estava certo? Meu irmão, cuidado. Cuidado quando uma pessoa vem oferecer algo para você, né, amor? Às vezes a pessoa, meu irmão, a pessoa fala que é de Deus e a pessoa não é. A pessoa começa a oferecer coisas boas para você. Eu estou falando isso por experiência própria. Quantas vezes pessoas vieram nos ajudar, mas na verdade tudo era a direção de Deus, tudo ali nos ensinando, nos mostrando. Era de Deus, sim, Deus nos forjando, nos mostrando, olha, cuidado, né? A pessoa fazia e tentava o quê? Nos tirar do centro da vontade de Deus, da direção de Deus. A pessoa era usada pelo inimigo para nos conduzir para fora do caminho que Deus tinha trilhado para nós. Então, cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, com tudo que você vai fazer, com tudo que você vai receber, com quem você vai se juntar, se unir, né? Nós temos que ser unidos com Cristo Jesus.
Jesus tem que reinar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Nós temos que olhar para Jesus. Jesus é o nosso exemplo, o nosso maior exemplo. Ai, aquela irmãzinha, nossa, olha, quando ela prega, quando ela fala, meu irmão, minha irmã, para com isso. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Quando você vai no ministério, não importa, não estou falando mal de ministério, seja o ministério que for, você vê uma pessoa lá sendo usada por Deus, lembra? A pessoa está sendo usada por Deus. Ela é Deus, né? Então não é a pessoa, é Deus. É Deus. É Deus. Então, irmão, o que a gente está tentando passar para vocês? Que vocês, quando não têm a direção de Deus, você não tem o conhecimento da verdade, você está ali, mas você ainda está perdido. Você está sendo enganado, manipulado. Por quê, irmão? Você está sendo enganado e manipulado. As pessoas falam de Deus. Ali fala de Deus, fala isso, fala aquilo, mas ela não tem a presença do Espírito Santo na vida dela. Ela pode falar de Deus, falar isso, falar aquilo, mas a pessoa não tem a presença do Espírito Santo na vida dela. Aqui, em Juízes 17, Juízes capítulo 17, verso 7, um rapaz estava passando um tempo na cidade de Belém de Judá e ele era levita. Quer dizer, a pessoa servia a Deus. De repente passou a servir um homem que fabricava estátua. Era ídolo e vendia ídolos. A vida dele, né, ele ganhava dinheiro vendendo estátua. Ele fazia estátua de madeira, de prata, de bronze, e ele vivia disso. Barro. Então, irmão, e aquele levita, ele não estava ali, não veio para servir a Deus. Ele veio ali ter comunidade, ele tem ali comunidade. Então, aquele levita chegou ali e falou assim, poxa, aquele negócio é bom para mim, né? Quer dizer, o cara vai me dar roupa, comida, estadia para dormir, tudo, né? E ele passou a servir um homem que era idólatra, que servia estátua, vendia estátua para sobreviver. Então aquele homem começou a ser um sacerdote de Mica. Então, irmão, presta atenção para que essa situação não esteja acontecendo na sua vida. Porque, irmão, sem a direção de Deus, é essa situação que a gente vai se encontrar. Pessoa, é olhar para aquela situação, aquilo vai ser bom, benefício para mim. A pessoa olha para ser beneficiado naquilo que a pessoa está oferecendo para ele. Oferece coisas boas e a pessoa abraça, poxa, né? Aquilo é bom, né? Mas nada tem as coisas de Deus, nada é de Deus. Apenas são as coisas de ser humano. Humanidade, são humano, não coisa de Deus. Também, irmão. Jesus está voltando, né, amor? E Jesus está voltando. Jesus amanhã chega aí para arrebatar a igreja. E aí, meu irmão, você está aí disperso, minha irmã, você está aí na idolatria, você está aí buscando as coisas terrenas, ao invés de estar, como meu marido sempre fala das 10 virgens, né? Aquelas 5 virgens prudentes que estavam ali cheias do azeite, com as suas lamparinas acesas, para que quando o noivo chegasse, elas estivessem prontas, né, amor? Prontas o quê? Para receber o noivo. Né, irmão? Irmã, nós somos a igreja, nós somos a noiva de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai achar aqueles que estão cheios do azeite. Cheios do quê? Da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, aqueles que estão no caminho de Deus. Você está, minha irmã, você está cheia da presença de Deus? Você está cheia do azeite? Meu irmão, você está cheio do azeite? Ou vocês estão cheios do eu preciso comprar, eu preciso fazer isso, eu preciso correr atrás? Não, porque, nossa, eu preciso, porque isso aqui é muito importante para mim. Importante, meu irmão, é a hora que Jesus voltar,
nós estejamos preparados, né, amor? Com Preparados certeza, para a vinda de Jesus. Jesus está voltando. E o que o Senhor tem falado para nós, né, amor? De uns anos para cá, vamos pôr aí de uns 5 anos para cá, é da volta dele. Com certeza, ele colocou o nosso coração para... Ordenança de Deus para nós falem sempre, façam vídeos, falem a palavra que eu vou dar para vocês e não se esqueçam de dizer que eu estou voltando para... Tá chegando. Para buscar a igreja. E só vai com Jesus aqueles que estiverem preparados, cheios do azeite. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado, preste atenção. Estejam preparados, estejam cheios de azeite, estejam com a sua lamparina aí ou acesa, para que, né, ilumine todos da casa, todos ao redor da casa. Quem passar na frente da sua casa, veja que a lamparina sua ali, ó, tá bombando, cheia de azeite, está clareando tudo, para que Jesus venha e te enxergue, meu irmão, minha irmã. Vamos estar preparados? Vamos aí buscar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o meu reino. E as outras coisas? Mas eu preciso de casa, eu preciso de carro, nós sabemos, Deus sabe, né, amor? Todas as nossas necessidades. Por isso que a palavra de Deus fala, buscar em primeiro lugar o meu reino e todas essas coisas, tudo isso, meu irmão, casa, carro, comida, roupa, calçado, tudo, ele vai acrescentar. Ele vai preparar. Ele cuida dos passarinhos, das aves do campo. Ele cuida de tudo. Quanto mais de nós, meus irmãos, que somos ali o quê? A noiva. Somos a igreja de Jesus, né? Então, assim, não se preocupa. Eu sei que a preocupação vem, eu sei que a gente tem conta para pagar e tal. Às vezes a situação aperta, mas confia que Deus vai entrar com a providência. Mas tá chegando o dia. Não se preocupe. Fala, Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, eu entrego aqui, está nas tuas mãos. E vai fazer a obra, minha irmã, vai fazer a obra, meu irmão. Cuidado, que Jesus venha reinar sobre o seu coração, sobre a sua boca, que tem ali a palavra do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, calça o sapato do Evangelho. Sai aí falando do Evangelho de Cristo, porque nós precisamos falar. Jesus está voltando e Ele quer levar todos quanto o aceitarem. Com certeza. Deus seja louvado. Amém? Amém. Aqui só vou dar uma palavrinha final, né? Aqui o mundo diz aqui no Juiz, capítulo 17, verso 13. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, e pois tenho um levita como sacerdote. Olha aí, irmão. Ele era sendo enganado, ele está sendo enganado, e o levita também enganado. O levita falando que ele era levita, mas na verdade ele não era levita. Como que um levita, um homem de Deus, pode servir a idolatria? Não tem como, irmão. Você é de Deus ou você não é. Como seja, você né? Mica estava falando assim, agora Deus vai me abençoar porque eu tenho um levita como sacerdote. Meu irmão, não existe isso. Não, mas o pastor da minha igreja, do ministério que eu frequento, aquele é um homem de Deus, agora eu vou ser abençoado. Não vai, não. Não existe aí. Não vai ser abençoado, sabe por quê? Porque se você tiver idolatria no seu coração, se você estiver adorando as coisas desse mundo... Ou aquele homem que prega ali, a palavra. Meu irmão, idolatria. Idolatria. Então assim, você não vai ser abençoado. Deus não vai te abençoar. Deus só vai te abençoar quando você tiver o reino dele no seu coração. Amém? Não é isso, meu marido? É isso. Deus seja louvado por essa palavra. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, aí tudo vai correr bem. Aí sim, aí tudo vai ser abençoado. Aí Deus vai muito abençoar você, eu, meu esposo, nós vamos ser abençoados quando o Senhor Jesus, Ele reinar sobre o nosso coração. Né?
É o reino dele, amém, meu irmão, minha irmã? O reino dele, buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas essas coisas vos será acrescentado. Eu vou acrescentar, Deus está falando. Minha filha, ó, meu filho, eu vou acrescentar, não se preocupe, eu vou abrir a porta, eu vou mandar chuva, vou mandar. Mas primeiro o meu reino. Então busca o reino de Deus, faça a vontade de Deus. Grite aos 4 cantos do mundo, Jesus está voltando. Jesus está às portas, nós estamos aqui por isso. Jesus, Ele quer nos usar. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Não se esqueçam disso, eu falei no outro vídeo. Meu irmão, minha irmã, vamos fazer a obra de Deus, vamos orar para que Deus Ele mande mais ministros da palavra dele, mais trabalhadores da seara. Amém? Pensem nisso, meditem na palavra do Senhor e busquem a presença dele em todo o tempo. Jesus é bom. Amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e guarde vocês, que vocês sejam ricamente abençoados, né? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal. Adorem a Deus através de ouvir a palavra dele. Cliquem no sininho da notificação. Todos os dias está saindo um vídeo nosso, um vídeo novo, né? E se você clicar no sininho, você vai estar recebendo. Se você for inscrito, deixe o seu gostei e compartilha. Meu irmão, compartilha. Não alheia o Jesus, não. Compartilha a palavra. Compartilhem a palavra de Deus, para que assim como vocês estão sendo abençoados aí agora, assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, recebendo a presença de Deus na casa de vocês, outras pessoas venham ser abençoadas também, em nome de Jesus. Amém? Ajudando a obra de Deus, né? Nós declaramos, abençoamos e profetizamos bênçãos, vitórias sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.